Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma videoaula de matemática e hoje não é uma aula qualquer. Trata-se da nossa aula de revisão para a avaliação, né? Bom, nessa semana que vem estaremos fazendo nossas avaliações referentes ao primeiro período ainda e os conteúdos que nós iremos tratar são referentes às últimas atividades que nós vimos no primeiro período, né? Que coincide com o início da pandemia, tá certo? Mas vamos lá. Nessa aula de hoje, iremos trabalhar sobre os seguintes conteúdos que a gente vai rever um pouco deles, que são a equação geral da reta, a inclinação e o coeficiente angular de uma reta, a equação reduzida da reta, as posições relativas entre duas retas, o ponto de interseção entre retas e a distância entre um ponto e uma reta. Basicamente, toda a nossa prova será baseada no estudo da reta, tá certo? Que nós iniciamos na aula 5 e se estendeu até a aula 8. Tudo bem? Então, vamos iniciar. Basicamente, como eu disse a vocês, vamos começar aqui pelo estudo da reta. Aqui a definição básica, né? A reta é um conjunto de infinitos pontos que estão alinhados. Dois pontos do plano determinam uma única reta que passa por eles. Bom, eu tenho aqui uma imagem, onde vocês podem observar uma reta aqui de cor laranja. Essa reta, estou marcando aqui dois pontos, né, no qual ela faz parte. E, a partir desses dois pontos, eu posso obter uma expressão que define todos os pontos aos quais pertence essa reta, né? Obedecendo o que a gente chama de condição de alinhamento, que nós vimos que basicamente é o que você vai calcular um determinante, né? Utilizando as coordenadas dos pontos. Como eu tenho dois pontos, eu vou colocar os valores de x e de y deles, né? E acrescento um terceiro ponto genérico, que eu vou chamar de x e y, e a terceira coluna toda de uns, né? E como estão alinhados, eu vou dizer que é igual a zero. A partir do determinante, eu posso montar uma expressão, que eu vou chamar de equação geral da reta. Essa equação tem como característica, né, todos os pontos aos quais ela pertence, e você pode desenvolver através desse determinante. Então, para ajudar vocês aqui na questão, eu vou trazer como exemplo a questão 29 da atividade número 5, que pedia para que a gente pudesse obter a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B, né, com suas respectivas coordenadas. Basicamente, pessoal, tem aqui um desenho, né, semelhante, é o que você vai procurar, é a expressão que define essa linha aqui, tá certo? Que é a reta R, tá certo? Então, como é que você começa? Você anota os valores dos pontos no determinante 3 por 3 e lá em cima você coloca x e y, né? E a última coluna completa com 1. Isso tudo é igual a zero. Aí você sobe o 2, desce o x, sobe o 1, desce o 1. Pronto. Traça as diagonais, começando pelas principais, e multiplica os valores, tá certo? Normalmente. Depois traça as diagonais secundárias e também multiplica. Só que lembrando que aqui você precisa mudar o sinal do valor que você encontrar. Tudo bem? Pronto. Encontrei os valores, eu vou anotar obedecendo os termos semelhantes, tá? Começando com x, depois com y e os números que não têm variável. E lembrando de colocar a igualdade de zero, tá certo? E por fim, você vai resolver, né, conforme o jogo de sinais, cada expressãozinha dessa, para você finalmente encontrar a equação geral. Bom, aí você vai observar se por acaso os números podem ser simplificados. Como assim? Será que tem algum número que pode dividir todos os coeficientes ao mesmo tempo? Bom, aqui 9, né, 3 e 9, eu posso dividir todo mundo por 3, tá certo? Poderia ser por 2, dependendo de cada valor que tiver aqui, tá certo? Aí você divide e você vai encontrar uma equação com valores menores, mas que na verdade também coincide com a equação geral dessa reta, que passa pelos pontos A e B, que foi resolvido aqui, tá certo? Aí lembrando que o coeficiente A é o que acompanha o x, aqui no caso é 3, o coeficiente B é o que acompanha o y, aqui é 1. Bom, não aparece, enquanto não aparece é igual a 1, tá certo? E o coeficiente C, né, no caso aqui é igual a menos 3, beleza? Então,
Basicamente isso que a gente vai iniciar de estudo da reta, tá certo? Lembrar da condição de alinhamento, calcular pelo determinante e encontrar a expressão que fornece a reta, tá ok? Próximo tópico, falar sobre inclinação da reta. Bom, a inclinação é a medida do ângulo, né, o alfa, que a reta R forma com o eixo X. Bom, vamos ver aqui uma figurinha para vocês verem melhor. Tá, pessoal? A reta aqui seria a linha vermelha, que está no plano. Essa reta ela pode ter qualquer angulação, que varia de 0 até 180 graus. Bom, como ela vai inclinar-se, né? Se ela estiver variando de 0 a 90 graus, ela vai ser uma reta que a gente chama de crescente, tá certo? E se ela estiver variando com angulação um pouco maior, né, que vai de 90 até 180, ela vai ser uma reta decrescente. Bom, para que serve esse valor? Para você poder calcular o coeficiente angular da reta, que é o valor de m. Esse valor de m depende do ângulo de inclinação. Se depende do ângulo, para eu poder achar ele, eu posso calcular utilizando a tangente do meu ângulo que eu estou observando aqui na inclinação da reta, tá certo? Que no caso esse meu m vai ser a tangente desse ângulo de inclinação. Se no caso esse ângulo for maior que 90 e menor que 180, tenho essa outra expressão para calcular, tá certo? Que é fazer o oposto do suplemento do ângulo. Isso quer dizer que todos os ângulos maiores que 90 graus, né, e menores que 180 têm tangentes negativas. Também tem uma outra maneira de você encontrar o coeficiente angular da reta, né, que é calculando a variação de dois pontos. Você divide as coordenadas de y, né, faz a subtração, y de b menos y de a, e divide por x de b menos x de a, que no caso são as coordenadas de dois pontos que você vai considerar. Bom, como exemplo, a gente tem aqui na atividade número 6, a questão 25. No item A, por exemplo, né, os dois pontos, o A, 3 e 2, e B, menos 3 e menos 1. Você substitui, né, lembrando que na parte de cima da fração vão ficar as coordenadas de y, né, no caso aqui, menos 1, menos, menos 2. Esse menos do meio é sempre menos, tá certo? E a parte de baixo, os valores de x. Aí você faz os cálculos normalmente, lembrando de sempre fazer o jogo de sinal, né? Aqui, por exemplo, ó, tem negativo e negativo, vai ficar positivo. Se der para simplificar, simplifica o valor, tá bom? No caso aqui eu encontrei que o coeficiente angular tem o valor de m igual a 1/2. No item B, por exemplo, tem mais dois pontos, tá certo? Aí você observa aqui, 2 é o x de A e 3 negativo é o y de A. No ponto B, 4 negativo é o x de B e 3 é o y de B. Aí você, para calcular, né, coloca os valores de y de B menos o y de A sobre x de B menos x de A. Opera normalmente, né, lembrando de fazer as regras de sinais, e você encontra o valor. Às vezes dá para encontrar um valor exato, outras vezes é fracionário, tá certo? No caso aqui, o m foi igual a menos 1. Bom, isso se você tiver dois pontos. Se você tiver o valor do ângulo de inclinação, fica mais simples, porque cada ângulo tem a sua tangente definida, como você pode ver aqui na questão 26. Nesse caso, você vai apenas, né, associar o valor do ângulo ao seu coeficiente angular. Né? Por exemplo, aqui, se for 60 graus o ângulo, a tangente dele é quanto aqui na tabelinha? Raiz de 3. Então, tangente de 60 graus, o m vai ser raiz de 3. Se, outro exemplo aqui, for 135 graus, né? Pela tabela, esse valor aqui é um negativo. Mas se você for fazer pelo cálculo, né, manual, é o oposto da de 45 graus, né, porque é o suplemento dele, que no caso vai ser um negativo. Lembrando, né, 125 é maior que 90 e menor que 180. Portanto, todos esses ângulos, pessoal, têm valores negativos. E lembrando que 90 graus não possui tangente, tá certo? Vamos para frente. Próximo tópico será a equação da reta quando você conhece apenas um ponto e o coeficiente angular dessa reta, tá certo? Como é que você faz?
tem uma expressãozinha que vai depender basicamente do que nós vimos aqui, né? Que é a variação de y sobre a variação de x. Aí vamos lá, que eu vou escrever isso aqui, que o coeficiente angular, certo? Vai ser igual à variação de y sobre a variação de x. Lembrando que esse y e esse x são genéricos, tá certo? São quaisquer valor. Agora, esse y e esse x com esse zerinho aqui embaixo, eles fazem parte de um ponto da reta, tá certo? E esse ponto vai ser fornecido nas demais questões. Aí, claro, né, o m é o coeficiente angular, que você pode calcular ele pela tangente ou a própria questão fornecer para ele, para vocês. E também, esse m também é chamado de declividade, tá certo? Então, vamos observar aqui o exemplo. É a questão 27 também da atividade número 6, tá bom? Diz o seguinte, determine a equação de reta que satisfaz as seguintes condições, né? As condições são essas. Tem inclinação de 45 graus e passa pelo ponto P, 4 e 1. Lembrando que no ponto você vai observar o valor de x e o valor de y, 0, tá certo? Que é o que nós temos aqui nessa parte da equação. Aí vamos lá. Eu tenho aqui um desenho que simboliza a reta que eu quero procurar, tá certo? Passa pelo ponto P e tem uma inclinação de 45 graus. Aí eu vou calcular. Como? Usando essa expressãozinha aqui. No caso, pelo ponto, o x0 é 4 e o y0 é 1. A questão não informou o valor do coeficiente angular, que é o m, mas ela informou o ângulo, que é 45 graus. Aí você coloca que o ângulo é 45 graus. Para saber o valor de m, calcula a sua tangente, que pelaquela tabela que a gente acabou de ver, é 1. Pronto. Feito isso, substitui aqui nessa expressão do valor de m, tá? Só o que você não vai substituir aqui é o valor de x e de y. O x0 e o y0 e o m você escreve no lugar deles. Aí vamos lá, vai ficar assim. 1, que é igual a y menos 1, que é o y0, sobre x menos 4, que é o x0, tá certo? Como aqui eu preciso de uma fração, eu vou escrever o 1 debaixo do 1. Aí você multiplica meios e extremos, tá? Multiplica normalmente, lembrando sempre, né, de fazer as regras de sinais e preserva a igualdade. Bom, opera a distributiva, certo? E depois você sempre passa todo mundo para o primeiro membro, porque você vai encontrar uma equação geral, tá certo? Aí você obtém essa expressão, que aqui no caso, ela corresponde à equação da reta que tem essas características que foram solicitadas na questão 27. Tudo bem? Qualquer dúvida, pessoal, você pode observar melhor essa questão na resolução da atividade número 6, que também tem um vídeo feito por ela. Tá certo? Qualquer dúvida é só rever. Vamos adiante. Próximo tópico é a equação reduzida. Nós vimos agora há pouco aqui uma outra expressão de equação geral de reta, certo? Na equação geral de reta, todos os valores ficam no primeiro membro da equação, né? E o segundo membro tem valor igual a zero. Na equação reduzida, nós temos esse outro formato, em que a equação, o valor de y fica em função de x. Como assim? É como se fosse a função do primeiro grau, tá certo? Ou, resumindo, o y vai ficar sempre isolado. Aí vocês estão vendo aqui a presença de outros dois elementos, que é o valor de m, que é o próprio coeficiente angular da reta, e o valor de n, que é outro número importante. Esse n, tá, pessoal? Como vocês estão vendo aqui a reta, né? A reta tem algum ponto que ela vai cortar o eixo y, que coincide com esse valor. Esse n eu vou chamar de coeficiente linear, que vai ser o número ou a ordenada em que a reta vai cortar o eixo y, tá certo? Esse que é um dos pontos importantes da equação reduzida da reta, tá bom? Então, para entendermos melhor, vamos ver aqui como fazer algumas questões, né? Que ela está aqui os exemplos da atividade número 7. Ela pede aqui na questão 1 que você passe as equações da forma geral para a forma reduzida, né? E indica os valores de m e n. Lembrando, o m, coeficiente angular, e o n, coeficiente linear, aonde a reta toca o eixo
y, tá certo? Aí, para fazer isso, a dica é isole o y, certo? Aqui, por exemplo, o y está aqui no primeiro membro. Eu vou deixar ele sozinho, certo? E passar os demais membros. Quando eu passo de membro um termo, eu mudo seu sinal, tá certo? Lembre-se disso. Aí você encontrou essa expressão aqui, né? O y igual a menos 3x menos 3. Bom, como aqui o y não tem mais um coeficiente maior que 1, ele já está reduzido. Nesse caso, o valor de m nessa equação vai ser 3 negativo e o de n também será 3 negativo. Outro exemplo, no item E dessa mesma questão, né? Eu tenho aqui a reta x mais 2y menos 4 igual a 0. Isola aqui o y, nesse caso aqui eu estou acompanhando com o 2, então deixo o 2y aqui e passo os demais termos. Eles passam mudando o sinal, tá certo? Como aqui eu tenho um 2 coeficiente no y, né? Eu vou ter que dividir a equação toda por 2. Aí você divide normalmente. Aonde der para dividir, você divide. Aonde não, você só reescreve. Vai ficar assim, tá certo? Nesse caso aqui, o valor de m é 1 meio negativo e o valor de n é 2. Isso quer dizer que no ponto 2, a reta vai cortar aqui o eixo y igual a 2, tá certo? É basicamente isso para você transformar. Você vai só isolar o valor de y na equação geral, tá bom? Aí vamos lá, tem aqui uma outra questão mais elaborada, que diz o seguinte: uma reta passa pelo ponto P, né, menos 1 e menos 5, que tem coeficiente angular m igual a 1 meio. Escreva no caderno a equação de reta na forma reduzida. Essa questão também já foi feita, a gente vai só rever como faz, tá bom? No caso aqui, deu o valor do m e deu um ponto. Aí você vai usar aquela expressãozinha lá, né, que calcula a reta através dessas duas informações, um ponto e o coeficiente angular, tá? Substitui o m, o x0 e o y0, tá certo? Aqui vai ter jogo de sinal, tá, pessoal? Os menos e menos vão ficar sempre positivos, tá? Aí você opera como for. Aí multiplica meios e extremos, tá? Aqui mudou o sinal, né? Por conta que eu tinha menos e menos. Aí você multiplica e permanece a igualdade. Como ele está pedindo a equação reduzida, o que não tiver y, eu vou passar para o segundo membro, tá? Então vai ficar assim, 2y igual a x mais 1 menos 10, tá? Dependendo da equação que for gerada, você passa os valores. Aí continua, né? Eu obtive isso. Como aqui eu tenho 2y, eu vou ter que dividir todo mundo por 2, tá certo? Aí você finaliza a equação na forma reduzida. O y ficou sozinho, a questão está resolvida, tá bom? Aí vejam, ó, que aqui, olha, o valor do m é 1 meio. Aqui também tem 1 meio multiplicando o x, né? Porque na equação reduzida, o m multiplica o valor de x, tá certo? E no caso daqui, a reta vai cortar o eixo y igual a 9 sobre 2, tá? Que é a mesma coisa que 4,5, ok? Vamos para frente. Então, só lembrar, equação reduzida, o y fica isolado. Você precisa apenas isolar ele na equação geral e resolve a questão, tá? Bom, as equações reduzidas também servem para uma coisa muito importante, que é para você descobrir as posições relativas entre duas retas. Bom, resumindo, as posições relativas são basicamente duas, né? Duas retas podem ser paralelas ou concorrentes. Claro, vai ter as suas outras denominações também, mas vamos ver aqui. Nas retas paralelas, vocês estão vendo aqui que elas nunca vão se tocar, né? Elas mantêm uma distância fixa entre elas e, claro, elas vão ter uma mesma inclinação, ou seja, o mesmo ângulo para as duas. Aí vamos ver lá. Pelo desenho, a gente vê aqui algumas propriedades, né? A inclinação é a mesma, consequentemente, o coeficiente angular também é o mesmo, só que elas cortam o eixo y em pontos diferentes. Isso quer dizer que o coeficiente linear delas é diferente, tá certo? Bom, aí, se por acaso essas duas retas paralelas se encontrarem, eu vou dizer que elas são paralelas coincidentes. Observem aqui, pessoal, também a denominação delas, tá certo? Que eu coloco aqui um símbolo para cada um desses tipos de retas. Bom, nas coincidentes, uma fica por cima da outra, né? Ninguém sabe qual é qual. Consequentemente, elas vão ter a mesma inclinação.
o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear. Olha que elas tocam no mesmo ponto do eixo y, certo? Aí vamos lá. Para eu saber que posição a parte das equações elas vão ter, é somente uma coisa. Eu preciso reduzir a equação, caso ela não esteja, e comparar o valor dos coeficientes. Que coeficientes? O m e o n de cada uma delas. Vamos lá ver o exemplo aqui. É da atividade 8, tá, pessoal? A questão número 1, que pede para que você determine a posição relativa de acordo com as equações das duas retas. Tá aqui as equações de retas do item A, né? A primeira coisa que tem que fazer é reduzir a equação. Como é que reduz? Isolando o y. Como aqui nessa primeira, ó, ele está com 3, eu preciso no final dividir todo mundo por 3, né? 9 para 3 vai dar 3, como é negativo, fica negativo. 12 para 3 dá 4, pronto. O y ficou sozinho, está reduzido. Vamos agora ver a S. Tenho aqui 2y, né? Passei os números para o segundo membro trocando sinal, lembre-se disso, e obtive essa expressão. Como aqui o y estava com 2 multiplicando, eu passo dividindo. Bom, o que você percebe? Que eu tenho a mesma equação. Se eu tenho a mesma equação, é porque o m de uma é o mesmo m da outra, e o n de uma é o mesmo n da outra. Lembrando, m coeficiente angular e n coeficiente linear, tá certo? Se eu tenho essa igualdade em ambos, né, eu vou encontrar isso em que caso? Onde as retas são coincidentes. Então, bem aqui, olha. Isso, eu posso dizer, então, que as duas retas R e S são coincidentes. No item B, ou melhor, C, eu tenho aqui essas duas retas. Observe. Primeira coisa que eu vou fazer, reduzir, né? Isolar o y. Como aqui está com 10, eu vou dividir todo mundo por 10. Observe que aqui, pessoal, eu não dividi, eu simplifiquei, tá? Se eu puder fazer isso, eu faço, tá certo? E encontrei essa equação, né? Menos 3 meio de x mais 3 sobre 10. Aqui não deu para dividir, né? Então, é só repetir. E na outra, aqui está acompanhando 6, né? Eu passei os números mudando sinal. E eu vou dividir agora todo mundo por 6. Novamente, 9 e 6 não posso dividir, mas eu posso simplificar por 3, tá? E aqui deixa a mesma coisa. O que eu observo aqui, né? Que o coeficiente delas angular, né, é o mesmo, menos 3 sobre 2. Então, são iguais, M1 igual a M2. Agora, os valores de n, né, que são os coeficientes lineares, 3 sobre 10 e 1 sobre 6, são diferentes. Em que situação eu vou ter isso, né? Mesmo coeficiente angular e lineares diferentes. São retas que eu chamo de paralelas. Tá ok? Então, é basicamente isso. Você reduz a equação e compara os valores de m e n na equação reduzida. Aí, de acordo com o que você encontrar, você observa as propriedades e descreve que tipo de equação é essa. Ou melhor, que tipo de posição relativa é essa. Tá ok? Bom, vamos ver agora os casos das retas que são concorrentes. Tá certo? Retas concorrentes, elas possuem um ponto em comum, tá certo? Elas se cruzam em um único ponto. Aí, quando você observa isso, né, basicamente, elas têm ângulos de inclinação diferentes, consequentemente, os coeficientes angulares são diferentes, né? M1 é diferente de M2, e os lineares, né, elas tocam em pontos diferentes, então, eles também são diferentes, beleza? Bom, aí, as concorrentes, se esse ângulo aqui, ou melhor, elas tiverem entre elas um ângulo de 90 graus, eu vou chamar elas de perpendiculares, né? Que é basicamente uma concorrente especial, que vai ter um ângulo de 90 graus entre as duas retas, né? No caso, são 4 ângulos, porque você divide, né? Dá o mesmo valor. E a inclinação delas também é diferente, tem coeficiente angular diferente e linear também diferente, né? Obedece à mesma regra da concorrente. Só o que muda é justamente esse ângulo de 90 graus entre elas. E por consequência desse ângulo aqui, tem uma propriedade nos valores dos coeficientes angulares, né? Que o M1 e o M2, um é o inverso oposto do outro. O que é inverso oposto? É você mudar o sinal e inverter a fração do número, tá certo?
A gente fez uma questãozinha só para resolver isso. Aí vamos lá. Para eu resolver aqui outra questão com vocês, eu vou seguir o mesmo passo a passo. Eu vou reduzir a equação e comparar os coeficientes, né? Igual a gente fez. Continuando aqui na questão 1 de novo, né? Vamos fazer aqui o item D e o item seguinte, que eu acho que é o B. A mesma coisa que eu vou fazer, isolar o y, né? Como aqui tem 4, divide todo mundo por 4, aí você vai achar essa expressão. Na reta S, vou isolar esse y aqui. Como já está sozinho, né? Já obtive a equação reduzida. Tá ok? Aí eu vou comparar. Esse m aqui, pessoal, que acompanha o x, ó. Só para lembrar, tá? O m é sempre que acompanha o x. É o mesmo valor desse? Não é. Então, eles são diferentes. O n, que é o número que não tem variável, é o mesmo valor desse? Não. São diferentes. Se ambos são diferentes, lógico que elas vão ser concorrentes, né? Se vão ser perpendiculares ou não, depende se um vai ser o inverso oposto do outro. Por exemplo, o inverso oposto de menos 1/4 é 4, né? Você inverte, fica 4 e muda o sinal. O inverso oposto de 3 negativo é 1/3. Então, não são o inverso oposto. Então, ela é basicamente concorrente simples, tá? No item B, né, que eu troquei aqui a ordem para poder ficar melhor para você entender. Tenho aqui essas equações. Vamos reduzir elas, certo? Como aqui tem 4 na frente do y, eu vou dividir todo mundo por 4, certo? Encontrei essa expressão, menos 3/4 de x mais 1. Na reta S, isola aqui, né? Está 3y, negativo. Eu vou dividir todo mundo por menos 3. Beleza. Dividir, né? Observe que aqui, ó, tem menos e menos, fica mais. Beleza? Pronto. Gente, eu tenho aqui, ó, menos 3/4 e 4 sobre 3. O m de um é diferente do m da outra, ok? Aqui o n é 1 e aqui é 6. São também diferentes. Então, elas são concorrentes, beleza? Mas observa, aqui eu tenho menos 3/4. O inverso oposto dele é 4 sobre 3, né? Então, por conta disso, como o M1 é inverso oposto do M2, elas também são consideradas de retas perpendiculares, tá certo? Então, toda perpendicular é concorrente, mas para uma concorrente ser perpendicular, o M1 tem que ser o inverso oposto do M2, tá? Que você vai inverter a fração e mudar o sinal. Basicamente isso, ok? Estamos acabando, só falta mais 2 slides para nós. O próximo slide, pessoal, que a gente vai trabalhar aqui, né? O nosso penúltimo conteúdo é o ponto de interseção entre retas, né? O que é isso? Isso acontece em retas concorrentes, né? Porque elas possuem um ponto em comum, um único ponto. Como vocês podem ver aqui pelo desenho, né? Elas se cruzam e formam um ponto em comum, chamado ponto de interseção. E esse ponto tem um valor de x e de y como qualquer outro. E é possível você encontrar esse valor. As coordenadas desse ponto, né, x e y, é a solução de um sistema linear, formado pelas equações das retas R e S. Por exemplo, você tem aqui as equações na forma geral, né? Você escreve as duas equações, permanece aqui a igualdade de zero, aí você resolve esse sistema para você achar o ponto de interseção. Você pode resolver esse sistema usando dois métodos, tá? Que é o método da adição ou também o método da substituição, que é aquele que você isola uma variável. Tá certo? Mas vamos lá. Vamos aqui resolver o nosso exemplo. Eu tenho aqui na atividade também número 8 a questão 3. Determine as coordenadas do ponto de interseção das retas R e S. Bom, o que você vai fazer? Você pega as duas equações de reta e coloca num sistema linear, tá certo? Conforme cada uma. O que você vai observar, né? A dica que eu dou é busque fazer pelo método da adição. Só que eu só posso fazer isso se eu tiver justamente uma variável com o mesmo coeficiente, mudando apenas o sinal. Por exemplo, aqui o coeficiente do x aqui em cima, do azul, né, é 1. E aqui embaixo é 3. São diferentes, mas tem sinal
igual, não pode ser ele. Agora aqui no y, eu tenho um positivo e aqui eu tenho um negativo. São os mesmos, só que com sinais opostos. Então, é isso que eu quero. Então, aqui, pessoal, eu vou somar as duas equações e vou obter uma nova. Vamos lá. Somei aqui, né? 3x mais x dá 4x. O y menos y dá 0. Elimina um ou outro, né? E 10 menos 2 dá 8 positivo. E permanece igual a 0. Aí você isola o x, né? Para poder encontrar o valor dele. Que no caso aqui vai ser menos 2. Aí, esse valor que você achou, substitui em uma das equações. Qualquer uma delas. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a número 1, né? Aí eu pego o valor de x e coloco no lugar que ele tinha, né? Que vai ser 2 negativo. Aí, com isso, eu posso achar o valor de y agora, né? Você isola, passa todos os números para o segundo membro e encontra o valor de 4. Se o x é igual a menos 2 e o y é 4, eu tenho o ponto de interseção sendo menos 2 e 4. Lembre-se, sempre primeiro vai ficar o valor de x e depois o valor de y, ok? Porque às vezes você pode achar o valor de y primeiro e depois o de x e mudar aqui. Mas lembra, todo ponto é x e depois y, tá? Tem essa ordem. Então, pessoal, é basicamente isso. Vamos lá para o nosso último conteúdo, que é a distância entre ponto e reta. Bom, vamos lembrar aqui todo mundo, né, que todo ponto tem coordenada, x e y. E toda reta tem uma equação, que ela pode ser no formato geral ou reduzido. Mas nesse caso aqui, eu preciso que ele esteja no formato geral, tá certo? Porque eu vou precisar dos coeficientes a e b da reta. Bom, eu tenho aqui uma ilustração que simboliza a distância. Eu tenho uma reta e eu tenho um ponto, tá certo? A reta tem uma equação e o ponto tem as suas coordenadas. A distância, pessoal, é essa linha aqui que separa os dois, tá? E eu calculo ela usando essa expressão, onde eu tenho aqui, certo? O módulo da equação da reta, substituindo o x e o y pelos valores que foi dado no ponto, certo? O ponto, tá? É esse aqui. E abaixo, eu tenho uma raiz quadrada da soma de quadrado dos coeficientes a e b da reta. Bom, então, basicamente, o que você vai fazer é isso. Dividir a equação da reta, né, substituindo x e y do ponto, sobre a raiz quadrada dos coeficientes a e b da reta. Aí, vamos lá. A questão exemplo é a 56 da atividade número 8, tá? É uma questão do livro, essa aí. Ela pede para que você calcule a distância entre o ponto e a reta. Ela dá o ponto e dá a reta. Pronto. Para poder aplicar essa expressão, eu tenho que encontrar o valor de x e de y do ponto, que no caso aqui, x é 0 e y é 3, né? Sempre aquela ordem, primeiro o x, depois o y. E para eu achar o a e b da reta, eu olho. Quem acompanha o x aqui? O 4. Então, o a é 4. Quem acompanha o y? O 3. Então, o b é 3. Só isso, tá? Aí vamos lá. Eu pego aqui a equação da reta, coloco no módulo e divido pelo raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Esse a e esse b, olha, vão vir daqui, tá? O x e o y eu vou substituir daqui. Aí você substitui normalmente, faz as operações de multiplicação para depois fazer a soma. Se tiver potência, também resolve primeiro, tá certo? Aí você soma, tá certo? E módulo de um número é sempre positivo. E se tiver raiz quadrada, você tira a raiz sem nenhum problema, tá certo? E no final, o que você puder dividir, você divide. Senão, só simplifica. 10 para 5 dá 2. Então, essa distância é 2. Tá ok? Bom, e o último exemplo, né, é o item C, dessa mesma questão. Nesse caso aqui, o ponto, ó, o valor de x dele é 3, o de y é menos 2. Nessa equação de reta, o valor de a, que acompanha o x, é 2, e o valor de y, que acompanha, ou melhor, de b, que acompanha o y, não estão vendo, né? Mas é 1. E outra coisa, o sinal que tiver aqui, pessoal, você traz, tá certo? Aí vamos lá.
Em cima, eu vou escrever a equação de reta, que no caso aqui, olha, 2x mais y mais 6. O zero, ó, não precisa vir, tá, pessoal? É só aqui essa parte mesmo. Aí, sobre a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, que vai vir daqui também da reta. Aí, o que você faz? Substitui o x e o y na parte de cima, onde tem essas letrinhas. Lembrando que entre um número e a variável tem um sinal de multiplicação, certo? Então, você tem que multiplicar. E aqui embaixo, o a e o b, você eleva ao quadrado, que vem aqui da reta, tá certo? Tá tudo aqui na mesma cor para você identificar mais fácil. Multiplica primeiro, faz jogo de sinal, né? Aí depois você soma e subtrai. Aí aqui em cima dá 10 e embaixo deu raiz de 5. Módulo de 10 é 10 e raiz de 5 não é exata. Nesse caso aqui, se abaixo ficar um número irracional, né, que não tem raiz exata, você precisa racionalizar. Como é que você faz isso? Repete essa mesma raiz em uma nova fração, certo? Tanto numerador quanto denominador. Aí multiplica. 10 vezes raiz de 5 aqui, por exemplo. Ó, 10 raiz de 5. 5 vezes 5 dá 25, só que dentro da raiz. Agora, esse valor aqui você pode tirar, né? Que vai dar 5 e aqui em cima continua 10 raiz de 5. Eu posso dividir 10 para 5, que vai dar 2. Então fica 2 raiz de 5. Tá certo? Então é isso. Se por acaso ficar uma raiz que não é exata, você precisa racionalizar, se for na parte de baixo. Tá ok? Então, pessoal, basicamente, eu tentei de uma maneira, não sei se ficou corrido para vocês, né? Tentar repassar tudo isso que a gente viu, tá? Desde o finalzinho do primeiro período, para que vocês pudessem tirar dúvidas e rever como é o passo a passo de resolução de cada uma delas, tá certo? Qualquer dúvida, tente rever ou veja as correções das atividades 6, 7 e 8 que tem aqui no canal, tá certo? Para que vocês possam, de fato, se garantir e fazer uma ótima avaliação, né? Então, é isso. O que eu desejo a vocês são bons estudos e sucesso nas provas, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.